Muito bem, estudante, vamos para o nosso próximo conteúdo dessa sexta quinzena, terceiro bimestre, né? Nós vamos trabalhar agora com os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. São alguns e eu vou trazer para você aqui a explicação de um professor que eu gostei muito da ilustração que ele colocou, né? As imagens, e aí você vai entender melhor sobre esse assunto. Tá certo? Ok? E na parte dos exercícios, eu também vou colocar aqui alguns exercícios se referindo a esses fatores, né? Que interferem a velocidade de uma reação química, ok? Vamos para a aula. Então, estudante, chegou o momento de conhecermos quais são os fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação química. Lembrando que uma reação química, ela pode acontecer de uma forma mais lenta, de uma forma mais rápida ou de uma forma instantânea. Mas eu preciso entender que eu posso muito bem modificar a velocidade com que a velocidade de uma reação vai acontecer. Tornar uma reação lenta uma reação mais rápida e vice-versa. Desde que para isso eu esteja utilizando um dos fatores que sejam capazes de alterar a velocidade da reação. Agora, isso vai ser possível apenas se eu conhecer a dinâmica da reação e se eu conhecer a forma como os fatores influenciam determinadas reações. Porque muitas vezes, fator que influencia uma reação não vai influenciar outra. Então, eu preciso conhecer essa dinâmica. Os fatores que vão influenciar a velocidade das reações de uma forma geral são superfície de contato, temperatura, concentração, os catalisadores, luz, pressão e eletricidade. Mas o que vem a ser cada um desses fatores? O primeiro deles, superfície de contato. A superfície de contato, ela está relacionada com a área de contato entre os reagentes. Um exemplo muito simples para eu entender isso seria um básico cozimento de batatas. Quando eu coloco a batata inteira para cozinhar, o que vai acontecer? A água quente ela vai entrar em contato apenas com a parte superficial da batata. Agora, se eu colocar pedaços menores de batata para cozinhar, o que vai acontecer? A água ela vai ter uma área maior de contato. O que eu quero dizer? Essa região interna do pedaço menor estará em contato direto com a água quente, coisa que não vai acontecer com a batata inteira. Então, a área com que a água entra em contato nos pedaços menores é maior. Então, o pedaço é menor, porém a área é maior. Essa área maior é exatamente o que nós chamamos de superfície de contato. Então, quanto menor for o pedaço do material que eu esteja utilizando, maior será a superfície de contato. Se a superfície de contato está maior, o que vai acontecer? Maior vai ser a probabilidade dessas moléculas das partículas entrarem em contato umas com as outras. Fator fundamental para eu aumentar a velocidade de uma reação. Isso quer dizer que quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade de uma reação. Quanto menor for a superfície de contato, menor será a velocidade de uma reação. Um outro exemplo seria a própria queima da madeira. Se eu tenho grandes pedaços de madeira, a queima será mais lenta devido à área, o pedaço é maior. Se o pedaço é maior, logo a área será menor, ou seja, a superfície de contato é menor. Então esse pedaço de madeira irá queimar com uma velocidade menor. Outro fator que pode influenciar é a temperatura. Um exemplo, cozimento de alimentos em uma panela de pressão, onde eu tenho a condição de realizar esse cozimento em uma temperatura maior. Agora,
Da mesma forma que eu posso aumentar a temperatura com que uma reação está acontecendo, eu posso muito bem diminuir a temperatura. Isso quer dizer que quando eu falo sobre temperatura influenciando uma reação química, ou eu vou aumentar a temperatura ou eu vou diminuir a temperatura, não importando se a reação é exotérmica ou endotérmica. O efeito da temperatura nos dois tipos de reações que existem, endo e exo, é exatamente o mesmo. Agora, para compreender isso, basta eu relembrar sobre a condição para que uma reação aconteça. As moléculas devem entrar em contato umas com as outras. Quando eu aumento a temperatura, eu excito essas moléculas. Logo, elas vão ter uma maior probabilidade de choques. Quanto maior a temperatura, mais choques vão acontecer entre as moléculas. Isso quer dizer que a reação tende a ter uma velocidade maior. Se eu diminuo a temperatura, eu vou estar favorecendo com que as moléculas tenham uma diminuição da excitação. Se elas vão diminuir a excitação, logo a quantidade de choques irá diminuir. Se a quantidade de choques irá diminuir, isso quer dizer que, consequentemente, a velocidade da reação também tende a diminuir. Então é dessa forma que eu vou avaliar a temperatura influenciando a velocidade de uma reação. Diogo, e a concentração? O que vem a ser isso? Concentração tem a ver basicamente com quantidade. Quando eu falo quantidade, eu estou falando de massa de material. Eu aumentei a massa de cada um dos reagentes que eu estou utilizando, a quantidade. Se eu aumentei a quantidade, automaticamente eu vou aumentar o número de moléculas que eu tenho no meu meio reacional. Se eu aumentei o número de moléculas, consequentemente eu também vou aumentar a probabilidade de choques que vão acontecer entre essas moléculas. Se o número de choques vai aumentar, naturalmente a minha reação vai acontecer com uma velocidade maior também. Então é dessa forma que eu vou avaliar a concentração dos reagentes na minha solução. Um exemplo disso seria quando eu estou abanando o carvão no meu churrasco. O que eu estou mandando para a brasa, o carvão em brasa? Eu estou aumentando a concentração de oxigênio. Se eu aumentei a concentração de oxigênio, automaticamente a reação tende a acontecer de forma mais rápida. Outro fator, o catalisador. Ou os catalisadores. Diogo, mas o que vem a ser um catalisador? O catalisador é uma substância que você vai adicionar em uma reação química. Mas com qual objetivo? Seu objetivo é favorecer com que essa reação aconteça de uma forma mais rápida. Só que o catalisador, ele não vai participar efetivamente da formação dos produtos. O que eu quero dizer? Ao término da reação, você tem toda a condição de separar o catalisador dos produtos. Por quê? Porque ele não está fazendo parte da composição dos produtos. Um exemplo disso é a reação de decomposição da água oxigenada. Água oxigenada que muitas vezes é utilizada para realizar a asepsia de ferimentos. A questão é, quando eu coloco a água oxigenada no ferimento, existe uma enzima que é um catalisador, uma enzima no sangue chamada de catalase. E essa enzima vai favorecer com que a reação de decomposição da água oxigenada ocorra de uma forma mais rápida. E nessa reação de decomposição, a água oxigenada ela vai se transformar em água e também em gás oxigênio. Como é que eu vou verificar com que essa reação de decomposição vai estar acontecendo de uma forma mais rápida? Porque, visualmente falando, eu vou ver a formação de bolhas no ferimento, que seria aí a presença do gás oxigênio, ok? Agora, e com relação à luz? Com relação à luz, existem as chamadas reações fotoquímicas. O que é uma reação
fotoquímica é a reação química que só vai acontecer na presença de luz. São reações dependentes. Um exemplo clássico disso é a reação da fotossíntese. Essa reação só acontece com uma velocidade considerável, único e exclusivamente se o vegetal estiver em presença de luz. Fora isso, a reação tende a não acontecer ou a acontecer em uma velocidade extremamente lentificada. Já com relação à pressão, como é a análise? Primeiro, para analisar uma reação química com relação à pressão, os meus reagentes devem estar no estado gasoso, ou seja, eu tenho gases reagindo no meio reacional. Agora, o que eu observo nesse momento? Número 1, o meu recipiente está com o êmbolo levantado e o espaço interno dele é maior. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior o espaço interno, maior será a distância entre as moléculas dos reagentes. Consequentemente, a probabilidade de choques entre essas moléculas diminui. Quanto menor a probabilidade, então vamos lá, ó, menor a probabilidade, isso quer dizer que menor será a nossa velocidade. Agora, se você abaixar o êmbolo num segundo momento, o que vai acontecer? Quando eu abaixo o êmbolo, eu estou diminuindo o espaço onde os materiais estão. Se o espaço está menor, o que vai acontecer? O espaço diminuiu. Se o espaço diminuiu, logo a probabilidade de choques entre as moléculas, ela vai aumentar. Porque a distância entre essas moléculas agora ficou menor. Ó. Então elas tendem a se chocar com um número de vezes maior. Automaticamente, você vai ter uma reação acontecendo com uma velocidade também maior. E por fim, nós temos aí a influência da eletricidade. Existem reações químicas que, quando eu estou utilizando a eletricidade, a reação ela vai acontecer de uma forma mais rápida. Um exemplo disso seria a eletrólise. Eletrólise é uma reação química que só acontece único e exclusivamente se você propor uma descarga elétrica, ou seja, uma corrente elétrica no meio reacional. Então, quando nós estamos realizando a cobertura, a galvanização ou banho de metais em algumas peças, isso só vai ser possível se no meu meio, ou seja, na minha reação, tiver a presença de eletricidade. Senão, a reação não vai acontecer. Então, essas são algumas dicas de como você deve avaliar e utilizar os fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação.